Julgue o item a seguir relativo ao patrimônio das entidades. Situação líquida e patrimônio líquido são expressões sinônimas, mas a primeira é mais adequada para expressar o estado patrimonial da entidade, enquanto a segunda é de utilização obrigatória no balanço patrimonial, certo ou errado? Bom, pessoal, situação líquida é comumente considerada como uma expressão sinônima de patrimônio líquido. Então, situação líquida é sinônimo de patrimônio líquido. Então, elas são expressões sinônimas, está correto. A situação líquida é mais adequada para expressar o estado patrimonial da entidade. Por exemplo, superavitário, nulo ou deficitário, enquanto que o patrimônio líquido é apresentado no balanço patrimonial. Então, pessoal, esta alternativa está certa. Ela está definindo esse conceito dessas palavras sinônimas entre situação líquida e patrimônio líquido. Uma é comumente utilizada para quê? Para expressar o estado patrimonial da entidade. Se houve superávit, se foi nulo ou se foi deficitário. E já o patrimônio líquido é apresentado dentro do balanço patrimonial. Julgue o item a seguir relativo ao patrimônio das entidades. No que diz respeito aos estados patrimoniais, é possível que ativo e passivo tenham valor igual a zero, respectivamente, na constituição e no encerramento das atividades da empresa. Bom, pessoal, aqui, lá no artigo 80 da Lei 6.404/76, fala o seguinte: a constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. 1. Subscrição de pelo menos 2 pessoas. 2. Realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. 3. Depósito no Banco do Brasil ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários. E aí fala que o parágrafo único, disposto no número 2, não se aplica às companhias para as quais a lei exige realização inicial de parte maior do capital social. Perceba que na constituição da companhia, os sócios devem, no mínimo, integralizar 10% do capital subscrito, razão pela qual não é possível que o ativo tenha valor igual a zero no momento da subscrição. Por isso, esta afirmativa ela é incorreta. Por outro lado, no encerramento da entidade, é possível que o ativo e passivo sejam iguais a zero. Isso ocorre, por exemplo, quando o valor total dos bens e direitos for suficiente apenas para o pagamento de todas as obrigações. Nesse caso, após o pagamento, quando nós liquidarmos todas as despesas, as dívidas de todas as obrigações, tanto o passivo exigível como o ativo estarão zerados. Mas no momento da subscrição não é possível que nós iniciemos uma empresa com 0% de capital. Então esta alternativa ela é errada. Bom, se ao final de determinado ano o ativo de uma empresa era de 60 mil e o passivo de 200 mil, então o valor de seu patrimônio líquido era... Bom, aqui basta a gente fazer... resolvendo com o uso da equação fundamental do patrimônio, onde ativo é igual a passivo exigível mais o patrimônio líquido, porque ativo tem que ser igual ao passivo total. Então eu pego e substituo na fórmula agora. Eu tenho que o ativo é de 60 mil e o passivo é de 200 mil. Então eu não tenho quem? O patrimônio líquido, né? Então o patrimônio líquido vai ser igual a quem? 200, trago 60 para cá, negativo. 200 menos 60, então o patrimônio líquido vai ser igual a 140. Por quê, pessoal? 140 mais 60 das obrigações, eu também vou chegar a 200 mil. Agora o ativo vai ser igual ao passivo. Trata-se, portanto, da situação chamada passivo a descoberto, que ocorre quando o patrimônio líquido da entidade é negativo. Por quê, pessoal? Se eu tenho 60 mil no meu ativo e tenho 200 mil nas minhas obrigações, o meu ativo não cobre o meu passivo. Então, meu patrimônio líquido passa a ser de 140 mil
negativo. Por isso, a alternativa correta, letra A. Mais uma questão, considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Para o estudo da contabilidade, o patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detidos pelas entidades, certo ou errado? Bom, pessoal, aqui nós temos que ter cuidado com a definição dessa questão. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Não confunda com o conceito de patrimônio líquido. Este sim é a diferença entre ativos, que são os bens e direitos, com os passivos, que são as obrigações da entidade. Então, aqui confundiu a questão entre o conceito de patrimônio com patrimônio líquido. O patrimônio líquido, sim, é a diferença entre ativos e passivos detidos pelas entidades. O patrimônio, não. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Então, a alternativa correta nessa questão aqui é que nós devemos marcar o errado. Mais uma questão. A equação patrimonial demonstra que o total do ativo é exatamente igual ao total do passivo. A situação patrimonial denominada pela expressão passivo a descoberto ocorre quando Então, quando que ocorre passivo a descoberto, pessoal? Bom, passivo a descoberto ocorre quando os bens e direitos, o ativo, são insuficientes para o pagamento de todas as obrigações no passivo exigível. Então, a alternativa que eu devo marcar nesta questão, e aqui trago mais uma situação para vocês, passivo descoberto tem que ser quando o ativo tem que ser menor do que o passivo exigível, ou o passivo exigível tem que ser maior do que o ativo. Por isso, a alternativa correta é a letra C. O passivo exigível da sociedade é maior do que o total dos seus ativos. Bom, pessoal, resolvemos mais 5 questões de contabilidade para concurso. Percebam que as questões foram difíceis, mas são muito simples de se resolver, porque entendendo o conceito, que cai muito o conceito de patrimônio, patrimônio líquido, equação fundamental da contabilidade, são conceitos que caem muito em concursos públicos. Espero que tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva e até o próximo vídeo.